Olá, eu sou Augusto Almeida, gerente de projetos comerciais da TROs, e este é mais um episódio da websérie Taylor Talks, uma iniciativa do programa Tailor-Made da TROs. Hoje vamos falar sobre desafios enfrentados pelo varejo com produtos de inovação. Para isso, convidamos o gerente comercial Alexandre de Moraes, do Comercial Atacadista Igara. Seja bem-vindo, Alexandre, e muito obrigado pela sua participação. Por favor, faça uma breve apresentação sua e também do Comercial Atacadista Igara. Boa tarde a todos. Como o Augusto falou, meu nome é Alexandre, cuido da parte comercial do Comercial Atacadista Igara, uma empresa familiar aí, mais de 30 anos no mercado, atuante no mercado do varejo, pequeno varejo, né? E cestas básicas também é um outro mercado que a gente vem atuando muito forte. E hoje o seu foco principal é na Regional Sul, né? Isso, a gente atua realmente isso aí. A gente fica situado na região de Canoas. E, Alexandre, acho que a primeira pergunta que eu queria fazer, acho que é uma pergunta comum, né, nesse período aí. Hoje a gente está praticamente um ano nessa pandemia, nessa loucura que mudou nossas vidas, né? Como é que a empresa de vocês se adaptou, né, nessa nova realidade econômica aí, de muitos pequenos varejos abrem, fecham, né? Como é que foi a estratégia de vocês para conseguir sobreviver nesse período que está até hoje? Na realidade, a gente fica muito triste, assim, no geral, né, com muitos colegas aí, empreendedores, enfrentando muita dificuldade. No geral, o ramo alimentício, a gente tem uma visão ali que é um ramo não muito afetado, mas ele é afetado, como restaurantes. Então, a gente tem clientes de restaurante que vendiam, no caso, antes de iniciar todo esse processo aí, 1.500 almoços. Hoje eles estão vendendo 400, 300, então reduziram muito, né? Então essa parte do food service está sofrendo bastante. A parte do varejo, eu acredito que, não, tem que ser sincero que a gente vê num crescente aí, a empresa em si, a gente está conseguindo conquistar aí um crescimento de 30% ao ano, de 2018, 19. Esse 2020 a gente cresceu 37%, né? Em todos os canais, cestas básicas. A gente fez uma parceria muito grande com o Instituto Cultural Floresta, que é um instituto muito conceituado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tem o Grupo Zafari, Melnick, que são umas empresas grandes, que a gente forneceu muitas cestas básicas, né, de doações. Então, isso aí fomentou muito a nossa operação. E o próprio varejo também a gente cresceu. Então, no todo, por mais que a gente sabe da crise que a gente vem passando, a gente está conseguindo, né, trabalhar, operar, apesar das empresas, devido à pandemia, muita exportação, um aumento muito grande de valores, né, produto. Cesta básica está impactando muito, a gente teve um aumento, o ano passado, preço de 40%, né, dentro da cesta básica, que o nosso medo é o quê? Estamos vendo ainda, daqui a pouco, uma movimentação de aumento, que a gente até fala com os fornecedores, de não conseguir enxergar o consumidor buscar esse desafio, né, de conseguir aceitar esses aumentos, né, porque a gente está vendo ali que o emprego, da maneira que está, é muita descontinuação, né? Então é isso, né? A gente está num momento de crise com o produto aumentando, principalmente o alimento. Então vamos lá, né? Se Deus quiser, vai estabilizar. Movimentação da soja aí, a gente está num valor jamais visto no mercado. Sim. Ela é de julho do ano passado, junho, né, do ano passado. A presente data, ela dobrou de preço. Né? A gente pagava uma garrafa de óleo aí, 3,50, hoje custa 7. Isso Sim. impactua, né, no consumidor. Uhum. Mas, resumindo, no geral, assim, a gente não podemos nos queixar, assim, porque a venda, graças a Deus, ela está acontecendo, né? E o nosso cliente também, o varejo,
também tá tendo esse crescimento. Bacana, muito bom ouvir isso aí. Difícil uma marca de fora conseguir entrar no mercado gaúcho? Relativamente. Uhum. Isso até na própria linha do varejo, né? Às vezes, Sim. companhias grandes, gigantes, aí de São Paulo, do Brasil inteiro, que eu digo companhia do varejo, acho que é vir aqui abrir o mercado e acho que daqui a pouco a política daí vai se dar bem aqui e temos experiências, muitas experiências que não dão certo, né? E às vezes eles Uhum. acham que aqui o gaúcho, ele gosta do serviço, entendeu? Então Sim. vem, por exemplo, Walmart, Dia por Cento, eles acham que não dando serviço e fazendo preço, eles conseguem conquistar, e não é por aí. Aqui a gente tem uma rede que é um exemplo para o Brasil inteiro, que eu acho que já está abrindo a segunda loja de São Paulo, que é a Companhia Zafre. Eles é uma rede assim muito conservadora e prestam um serviço muito grande. Então, é a situação que realmente a gente é conservador. Mas marca, vou te falar, é tudo questão de trabalho. A gente não. Uhum. Acho que hoje tudo depende na mão de quem vem, entrando com um preço bem adequado e tendo né, os, os pontos certos para te colocar. Na realidade, uma marca para acontecer, ela tem que entrar com, né, um preço competitivo, uma qualidade, não podemos nem questionar, tem que ter uma qualidade, porque é aquela história, o consumidor no preço vai, só que se não tiver qualidade, ele não existe a recompra. Então, Entendi. questão de marcas, eu acho que, apesar de a gente ser conservador, né, o povo gaúcho, como tem essa visão em São Paulo, mas não tem muita dificuldade de conseguir formar uma marca, né? Tanto é que, graças a Uhum. Deus, e até o segmento de vocês, que hoje açúcar, quantas usinas tem, né? Não tem muitas Sim. aí no mercado. Hoje, refinado, então, se eu te falar, quatro, cinco, assim, na ponta de cabeça, é poucas, né? Então, tu tem bem mais mercado para trabalhar. Quando tu vai entrar no mercado de biscoito tem 30. Uhum. Massa, biscoito, achocolatado, tem muita marca, né? Agora, existe o commodities, açúcar, óleo, essas são poucas no mercado, né? No final, você acha que é o momento certo de investir em inovações? Com toda essa loucura ou não? Normalmente, você acha que é um período mais de ficar mais quieto, ver o que está acontecendo? Opinião sua. Como é que vocês veem isso aí? Existe, às vezes, até a própria operação e muitas crises é onde existe muitos crescimentos, né? Então, às vezes, o produto pode seguir o mesmo caminho. Daqui a pouco, o próprio trabalho. Existe a situação de se reinventar, né? De se reinventar. O negócio hoje, muitos caíram muito, né? Até muito mais caíram do que cresceram. Mas eu falei no início da linha do food service, restaurante, né? Restaurante realmente despencou a venda. Mas se nós pegar a parte do food service de lanches, essa parte da teleentrega, essa parte cresceu muito. O ramo de teleentrega cresceu bastante. Então, o empresário eu tenho um conhecido meu, que ele tem uma empresa de teleentrega com mais de 30 pratos, tu vê, ele está no melhor momento dele, entendeu? Que é teleentrega, então, e aí vem de conta o produto. Alexandre, eu queria agradecer você pelo esse bate-papo nosso, tá? Foi muito bom, muito interessante. Eu queria deixar aberto até que caso você queira colocar mais algum ponto aí sobre colocar aí sobre falar um pouco da empresa, né, sobre a nossa parceria de longo prazo, qualquer coisa aí, fique à vontade, tá? Queremos, nossa parte, eu agradecer a oportunidade, nossa parte, se Deus Nossa Senhora querer, só crescer, né? Que a empresa aí, que tem anos de vida, tem há mais 30, 40 anos, e a nossa parceria só fortalece, só fortalece.
Sim, com certeza. Nossa parceria com certeza fortalece, né, com o nosso representante aí, no caso hoje é o Gibran. Conte com nós, Uhum. estamos aí, graças a Deus, firme e forte, passando essa loucura, e se Deus quiser vai estar vindo essas vacinas e vai tudo normalizar. Tá certo, Alexandre. Muito obrigado. Tá? A gente, em nome da TRIOS, agradeço muito a sua participação. Tá? E boa sorte aí nos Comercial, negócios e conte sempre comercial, com a gente. o comercial Atacadista Gara agradece também. Tá? Obrigado.